São 3h42 pelo horário de Brasília. O Vaticano acaba de trazer uma nova nota de saúde do Papa Francisco, que diz o seguinte: o Santo Padre continua apirético e prossegue com a terapia prescrita. Sua condição clínica é estável. Esta manhã ele recebeu a Eucarístia e depois se dedicou a algumas atividades de trabalho e a leitura de textos. O Papa Francisco está comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua recebendo nestas horas. Em particular, deseja agradecer àqueles que estão hospitalizados pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de pronta recuperação. Ele reza pelos doentes e pede orações por ele. Mais cedo, o Vaticano já tinha informado que o Papa está com uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias e que a situação clínica é complexa. Vamos entender um pouco mais a respeito disso, né? Saber ao certo qual a gravidade, o que significa isso que o Papa tem, para nos ajudar a entender, para nos explicar. A gente conversa aqui agora na Band News FM com a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, doutora Carla Kobayashi. Doutora Carla, obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Como vai? Primeiro, o que significa isso que o Papa tem, né? O que de fato é essa doença que acomete o Papa, e se há alguma especificidade desse tipo de infecção numa pessoa já de 88 anos. Boa tarde. Boa tarde, perfeito. Esse nome infecção polimicrobiana, né, ele quer dizer que você tem mais de um agente causando essa infecção. Então, o mais comum aí, quando a gente fala de infecções do trato respiratório, né, como é o caso do Papa, é a gente ter uma infecção, uma sobreposição entre a infecção de vírus associada a uma infecção por bactéria. Então, a gente tem aí mais de um agente microbiano causando esse quadro. Esse quadro, ele acaba sendo mais grave, né, e acaba sendo mais comum em pacientes mais idosos, porque conforme a gente vai ali envelhecendo, né, o nosso sistema imunológico também vai aí deixando de ser tão eficaz para combater essas infecções. Então, você reduz aí a sua capacidade de eliminar esses vírus, essas bactérias, e torna mais vulnerável aí, aumenta a sua chance de ter essas infecções polimicrobianas ou com mais de um agente. Doutora, nos últimos tempos o Papa Francisco teve 2 vezes o diagnóstico de bronquite. Quando ele era mais novo ainda, muito jovem, precisou retirar uma parte do pulmão. Isso pode ser um agravante para ele? A gente está falando de uma condição clínica um pouco mais delicada? Sem dúvida, né, a gente tem aí associado ao fato dele ser um idoso, então já ter essa questão vamos chamar de fraqueza do sistema imunológico, a gente chama de imunossenescência, né, na infectologia, a gente também tem associado aí a questão dele ter comorbidades, e uma comorbidade que pode sim agravar mais, né, aumentar a chance dele ter o quadro e agravar essa infecção, que é o fato dele ter um quadro de pneumopatia, né? Então, uma doença crônica, ele tem a bronquite, ele tem essa pneumopatia anterior, então isso aumenta, sim, a chance dele ter uma maior gravidade para esse quadro de infecção. E como é que a doença evolui, doutora, de um estado gripal, eu falo a respeito dos sintomas de uma infecção viral, por exemplo, a evolução se dá para essa infecção polimicrobiana? É uma questão só da idade mesmo? Isso pode acontecer com outras pessoas? A evolução é rápida? Há sintomas que a gente pode perceber? Há algum sinal? Isso, a gente tem aí, né, o Papa já tem mais de 7 dias, né, já tem quase uma semana com sintomas. Então, o que começa, né? Começa uma infecção viral, geralmente os vírus respiratórios, como influenza, covid, vírus sincicial respiratório, ele causa ali uma inflamação na mucosa, né? Então, você aumenta a secreção, você diminui a barreira de defesa dessa mucosa, né, dessa defesa local, torna mais susceptível a você ter a infecção pelas bactérias que já colonizam esse trato respiratório, e aí você tem ali daquela evolução de sintomas do resfriado comum ou até mesmo da gripe, né, daquela febre, dor de garganta, coriza, tosse, para um quadro mais arrastado, com sintomas mais graves, então uma febre mais alta, uma tosse mais produtiva, com uma secreção mais amarelada, mais espessa, uma falta de ar, você já pode ter, no caso do Papa, como uma bronquite exacerbada, que a gente chama, né, você já pode ter aquele
aquele chiado no peito, você já pode ter aí a necessidade de usar aí o suporte de oxigênio ou até mesmo suporte ventilatório para conseguir respirar melhor. Então, você já vai tendo sinais, né, de agravamento desse quadro. Essa evolução, ela ocorre aí geralmente com alguns dias daquele quadro de infecção viral, né, não é já no início. O mais comum é você ter uma evolução gradual aí com 5, 7 dias. E isso, sem dúvida, ela vai ser mais frequente nos pacientes idosos e com comorbidades, principalmente os pacientes que têm aí pulmonar, cardiovascular, diabetes, associado, né, porque eles já têm essa imunidade reduzida, do que naqueles pacientes mais jovens, sem comorbidades, que quando tem uma infecção viral, o mais comum é que esse quadro de infecção viral, por esses vírus, né, de influenza, covid, vírus essencial respiratório, ele tende a se resolver ali já nos primeiros 5, 7 dias. Mas se você tem aí o agravamento, a evolução desses sintomas, já é um sinal de alerta. Doutora, no último comunicado que o Vaticano fez, eles frisaram ali que o padre não apresentava quadro de febre. Então ele estava com a temperatura do corpo normal, mas não detalharam qual era o tipo de infecção. Se era bacteriana, viral ou por fungo. Como você disse, podem ser múltiplas. Tem uma diferença no tratamento depois que esse diagnóstico é feito? Se for uma infecção bacteriana e viral, de acordo com essa combinação, muda o tratamento? Sem dúvida, né? A gente tem algumas infecções virais que a gente consegue ter um tratamento específico, né? Influenza, por exemplo, é um deles, mas a maioria não. Então, quando a gente tem uma infecção por bactéria, a gente consegue fazer um tratamento direcionado com antibiótico, né? Para você cobrir ali aquela infecção bacteriana e tentar reduzir essa evolução. Quando a gente tem aí o comunicado, né? Falando que o tratamento, depois do diagnóstico da infecção polimicrobiana, o tratamento ele foi alterado, muito provavelmente foi adicionado aí os antibióticos no tratamento do Papa, né? Então isso faz muita diferença no quadro. Uma última da minha parte, doutora. É claro que a doutora Carla não sabe especificamente o quadro do Papa Francisco, apenas por meio dos boletins médicos, mas de uma maneira geral. É um paciente idoso, 88 anos, com comorbidades, já enfrenta esse tipo de problema desde jovem, desde os 21 anos de idade. A evolução é mais lenta, para a recuperação a gente pode esperar realmente muitos dias para que haja uma evolução no estado de saúde dele? Sem dúvida, né? Tanto que o comunicado é de que ele vai ter uma internação aí o tempo que for necessário, porque não é só o tempo do antibiótico, mas também o tempo de recuperação daquele trato respiratório, né? Daquele quadro de bronquite que foi ali descompensado. Então, você precisa ter aí uma melhora clínica, não só da febre, mas uma melhora clínica de você não precisar mais de suporte de oxigênio, de você estar com a respiração, sem estar aquela respiração ofegante, né? Com dificuldade. Então, você tem que ter essa melhora e essa evolução clínica e, com certeza, ela vai ser um pouco mais gradual num quadro como o dele. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com a doutora Carla Kobayashi, infectologista do Hospital Sírio-Libanês, trazendo informações importantes para a gente, claro, a respeito da saúde do Papa, né? Sobre o problema que o Papa enfrenta, mas, de uma maneira geral, mostrando para a gente o quão importante é ficar ligado nesses sinais para a evolução dessas doenças que às vezes nos pegam de surpresa. Doutora Carla, muito obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.